Minha mulher, aliás, ex-mulher, sentou na mesa do café da manhã e me entregou aquele envelope com os papéis do divórcio com um sorrisinho irônico, achando que estaria acabando comigo. Mas ela não imaginava que eu simplesmente pegaria a caneta e assinaria ali, na hora, sem nem ler os termos. Olhei bem no olho dela e ainda disse: Finalmente, Helena, agora o seu teatro vai acabar. Eu sou o Marcelo, tenho 48 anos, moro aqui em Guarapuava e sou engenheiro civil. Enquanto eu dirijo aqui agora, essa cena não sai da minha cabeça. Engraçado como a gente entra no carro só para pensar e a história acaba vindo com tudo. Mas antes de eu te contar como eu cheguei nesse ponto e o que eu descobri antes dela me entregar aquele papel, me diz uma coisa. De qual cidade você está ouvindo essa conversa hoje? Eu vi aqui que 95% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas. Então, por favor, se inscreve, não custa nada para você e me ajuda muito. E se o botão de hype estiver disponível para você, clica nele também. A verdade é que eu já estava com tudo pronto. Enquanto eu vejo o asfalto passando aqui, eu lembro que cada centavo que ela achou que estava escondendo de mim, eu já tinha rastreado. Mas o que mais me doía não era o dinheiro, era o Enzo, o meu pequeno de 3 anos. Eu trabalho com perícia de solo. Meu dia a dia é olhar para o chão e descobrir por que um prédio está torto ou por que uma fundação cedeu. Eu lido com o que está enterrado. E, talvez por vício de profissão, eu comecei a sentir que a fundação da minha casa estava com problema muito antes de qualquer papel de divórcio aparecer. A Helena mudou. A gente estava junto há 25 anos. Uma vida inteira, entende? Vimos Guarapuava crescer, construímos nossa casa, nossa empresa. Temos a Beatriz, nossa filha mais velha, que já tem 21 anos e está quase se formando em medicina. A vida parecia sólida. Mas aí, depois dos 40, a Helena resolveu que precisava de algo mais. Ela começou a frequentar uma dessas clínicas de estética caras toda semana. Dizia que era para se cuidar, que o tempo estava pesando. Eu, como um bom marido, ou talvez um marido bobo, apoiei. Vai lá, Helena, você merece. O problema é que o cuidado com a pele virou uma obsessão com o celular. Sabe aquele comportamento clássico? O aparelho nunca mais ficava em cima da mesa. Ia para o banheiro, ia para a cozinha, dormia embaixo do travesseiro. E as contas da nossa empresa começaram a dar umas oscilações que eu não entendia. Eu sou o técnico, ela era o financeiro. Eu confiava nela de olhos fechados. Mas, como eu disse, eu sou perito. Eu sei ler sinais. Comecei a notar que ela estava transferindo valores para uma conta de uma tal de consultoria VIP. Achei estranho. Fui investigar e descobri que o dono dessa empresa era um rapaz de 26 anos, um tal de Tiago, que trabalhava como personal trainer e consultor de bem-estar. Naquela época, o Enzo tinha acabado de fazer 2 anos. Ele foi o nosso presente tardio, uma surpresa que veio quando a gente achava que ia começar a descansar. Eu olhava para aquele menino e via o meu mundo. Só que tinha um detalhe que me incomodava no fundo da alma e que eu tentava abafar todo dia. O Enzo não se parecia com ninguém da minha família, nem da dela. A Beatriz é a minha cara. Tem o meu nariz, o meu jeito de andar. O Enzo tinha traços que eu não reconhecia. E quando a gente viajava para a fazenda da família, eu via meus irmãos brincando com ele e sentia um silêncio no ar. Ninguém dizia nada, mas o olhar deles entregava a dúvida. Um dia, o Enzo teve uma febre alta, daquelas que não passam com nada. Levamos ele no pronto-socorro aqui no centro. O médico pediu o tipo sanguíneo por precaução, antes de um exame mais chato. Quando o resultado saiu, eu gelei. Eu olhei 2 vezes para o papel. Achei que fosse erro do laboratório. Eu sou o tipo O negativo. A Helena é O positivo. O Enzo apareceu no exame como sendo tipo A. Eu não sou biólogo, mas sou engenheiro. Eu sei que 2 pessoas com sangue tipo O não podem ter um filho tipo A. É uma regra básica da genética, tão sólida quanto o concreto que eu uso nas minhas obras.
Naquele momento, no corredor do hospital, enquanto eu segurava a mãozinha dele, o mundo parou. Eu olhei para Helena, que estava sentada na cadeira de espera mexendo no celular, provavelmente mandando mensagem para o tal do Tiago. Eu senti uma vontade de gritar, de quebrar tudo, mas eu respirei fundo. Olhei para o Enzo, que sorriu para mim, mesmo com a carinha abatida pela febre, e ali eu tive o maior dilema da minha vida. Se eu abrisse a boca ali, eu perdia o meu filho, porque no fundo do meu coração, o Enzo é meu filho. Sangue é um detalhe técnico, mas o amor que eu construí em 3 anos é um alicerce que não se explode do dia para a noite. Decidi ficar quieto, engoli o seco, ajudei a cuidar dele naquela noite e na manhã seguinte, enquanto ela ainda dormia, eu peguei um kit de DNA que eu tinha encomendado pela internet e deixado guardado no escritório. Fiz a coleta ali mesmo, em silêncio, chorando igual a uma criança. 10 dias depois, o resultado chegou no meu e-mail de trabalho. Probabilidade de paternidade, 0%. Eu me senti o homem mais solitário de Guarapuava. Eu dirigia pelo bairro, passava pelas obras que eu mesmo tinha projetado e pensava: como eu pude ser tão perito para os outros e tão cego dentro da minha própria casa? Eu descobri que a Helena não estava apenas me traindo, ela estava me roubando. Aquele tal de Tiago, o amante, estava usando o dinheiro da minha empresa para abrir um estúdio de pilates para ele. E a Helena estava passando tudo como se fosse despesa de material de construção. Ela emitia notas frias de fornecedores que nem existiam mais. Ela achou que eu era só o cara que ficava no sol, com bota suja de barro e que não entendia nada de números. Ela esqueceu que, para ser engenheiro, a gente precisa dominar a matemática melhor do que qualquer um. Passei os meses seguintes agindo como se nada estivesse acontecendo. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Chegar em casa, dar um beijo nela, sentar para jantar e ouvir ela reclamar do cansaço, sabendo de tudo. Sabendo do Tiago, sabendo do dinheiro e, principalmente, sabendo do Enzo. Eu brincava com o pequeno no tapete da sala e o meu coração apertava. Eu pensava: o que eu vou fazer com você, meu filho? Se eu pedisse o divórcio e revelasse o DNA, a Helena provavelmente sumiria com ele, ou usaria o menino para me extorquir pelo resto da vida. E eu sabia que, pela lei aqui do Brasil, se eu provasse que fui enganado, eu poderia até tirar o nome do registro, mas eu não queria isso. Eu queria o Enzo. Mas eu não queria mais a Helena. Eu precisava de um plano de engenharia. Um plano para demolir o meu casamento sem deixar que os escombros caíssem em cima de quem eu amava. Comecei a me reunir com um advogado, um cara que é como um tubarão, especialista nessas paradas de família. Contei tudo. Marcelo, ele me disse, no Brasil a gente tem a comunhão parcial de bens. Metade de tudo que vocês construíram depois do papel assinado é dela. Mas, se você provar que houve dilapidação de patrimônio para sustentar um terceiro, e se a gente jogar limpo com a questão da casa que você recebeu de herança do seu pai, a coisa muda de figura. Eu não sabia, mas a casa onde a gente morava, Helena achava que era nossa. Só que meu pai, que era um velho muito esperto, fez a doação daquele terreno para mim com uma cláusula de incomunicabilidade, muito antes de eu casar. Eu nunca contei isso para ela. Ela achava que ia sair do divórcio com metade daquela mansão e uma vida de rainha ao lado do personal trainer dela. Enquanto eu ia trabalhando e juntando as provas, cada nota fria, cada transferência, cada foto que o detetive particular tirou dela com o tal Tiago no hotel em Prudentópolis, eu ia também me preparando emocionalmente. A Helena estava tão confiante, tão certa de que eu era um otário, que ela começou a ficar descuidada. O sorrisinho de deboche dela começou a aparecer nas conversas. Ela me tratava como se eu fosse um móvel velho da casa. Até que chegou aquela manhã. A manhã que eu comecei contando para você. Eu estava tomando meu café, lendo umas planilhas no tablet, quando ela desceu as escadas toda arrumada. Ela nem olhou na minha cara direito. Colocou o envelope em cima da mesa, bem ao lado da minha xícara, e cruzou os braços. Marcelo, não dá mais.
Eu quero seguir minha vida, quero ser feliz e você está me atrasando. Estão aí os papéis do divórcio. Já falei com meu advogado, os termos são esses. Você fica com a empresa, que é o que você gosta, e eu fico com a casa e uma compensação financeira por todos esses anos que eu cuidei de você. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem acha que ganhou na loteria sem precisar jogar. Ela achava que eu ia chorar, que eu ia implorar ou que eu ia brigar para não sair de casa. Mas eu só peguei a caneta que estava no meu bolso, aquela que eu uso para assinar os diários de obra, e rabisquei meu nome em todas as páginas sem nem piscar. Finalmente, Helena, eu disse, devolvendo o envelope para ela. Finalmente, esse seu teatro vai acabar. Agora, você tem 2 horas para pegar as suas coisas e sair da minha casa. O sorriso dela sumiu na hora. A cara de Vitória derreteu como se fosse feita de cera. Como assim, sua casa, Marcelo? A gente é casado no papel. Essa casa é nossa. Eu dei um gole no meu café, levantei da mesa e olhei para ela com uma calma que eu nem sabia que tinha. Não, Helena. Essa casa é minha. Herança. O terreno e a construção foram feitos com dinheiro que não entra na partilha. E sobre a compensação financeira, eu acho que os 30 mil reais que você desviou para a conta do Tiago nos últimos meses já servem como um bom adiantamento do que você acha que tem para receber. Ela ficou branca. Parecia que o sangue tinha fugido todo do rosto dela. Você estava me espionando? Não, eu respondi. Eu estava fazendo o meu trabalho. Eu sou perito, lembra? Eu sinto o cheiro de rachadura de longe. Eu saí da cozinha e fui para o quarto do Enzo. O pequeno ainda estava dormindo, com o braço por cima de um caminhãozinho de plástico que eu tinha dado para ele. Eu sentei na beirada da cama e senti o peso de tudo que estava por vir. Eu sabia que o confronto com ela seria feio, mas o que me assustava era o que viria depois. Como explicar para uma criança de 3 anos que a mãe dele não moraria mais ali? E como lidar com a sombra do Tiago e com a possibilidade de que o verdadeiro pai biológico do Enzo um dia aparecesse? Eu desci as escadas de novo e ouvi a Helena gritando no telefone com alguém. Provavelmente com o advogado dela, ou com o amante. Ela estava desesperada. Você não pode fazer isso. E o Enzo? Você vai abandonar o seu filho? Aquilo foi como uma facada. Eu parei no último degrau, olhei para ela e disse, com a voz mais firme que eu consegui: O Enzo é meu filho, no papel e no coração. E se você acha que vai usar ele para me chantagear, você está muito enganada. Eu tenho o DNA, Helena. Eu sei de tudo. Ali, naquele silêncio que se formou na nossa sala, eu percebi que a demolição tinha começado. O entulho ia ser grande, mas o terreno finalmente estava começando a ficar limpo. Eu peguei a chave do carro e saí. Precisava dirigir. Precisava sentir o vento no rosto e organizar o próximo passo. Porque assinar o divórcio foi a parte fácil. A parte difícil era construir uma vida nova em cima de um chão que tinha acabado de ser sacudido por um terremoto. Eu continuei dirigindo, sem rumo, pensando em cada detalhe daquele plano que eu tinha montado com o meu advogado. Eu sabia que a Helena não ia se entregar fácil. Ela era orgulhosa demais para aceitar que o marido bobo tinha vencido. Mas o que ela não sabia é que eu não estava jogando para vencer. Eu estava jogando para proteger o que sobrou da minha dignidade e, acima de tudo, para garantir que o Enzo nunca sofresse com as escolhas tortas que ela fez. 25 anos de casamento, uma casa, uma empresa, 2 filhos e, no final, eu descobri que estava vivendo ao lado de uma pessoa que eu nunca conheci de verdade. Mas naquele dia, enquanto eu dirigia sem rumo por Guarapuava, eu tomei uma decisão simples. Eu não ia deixar aquela história definir quem eu era. Quando eu assinei os papéis do divórcio e disse que o teatro da Helena tinha acabado, alguma coisa mudou no rosto dela.
Eu já fiz muita vistoria em prédio com risco de queda, e eu conheço bem aquele estalo que a estrutura dá antes de vir abaixo. O estalo ali foi o olhar dela. O sorrisinho de deboche dela sumiu, derreteu mesmo, e no lugar apareceu uma cara de pânico que logo virou uma agressividade cega. Eu não levantei a voz. Eu não sou homem de gritaria. Sabe, na engenharia a gente aprende que quanto mais barulho uma máquina faz, menos eficiente ela é. Eu só continuei ali, segurando a minha xícara de café, enquanto ela começava a andar de um lado para o outro, gesticulando, tentando entender como o marido bobo dela tinha descoberto tudo. Você é um doente, Marcelo. Você estava me espionando? Que tipo de homem faz isso com a própria esposa? Foram 25 anos, Marcelo. 25 anos que eu joguei no lixo do seu lado, ela gritava. É impressionante como a pessoa que erra tenta sempre inverter o papel. Ela não falou do Tiago, não falou do dinheiro, não falou do DNA. Ela falou da minha invasão de privacidade. Ela tentou me culpar por ter descoberto a sujeira dela. Falou que eu era frio, que eu só vivia para as minhas obras em Guarapuava e que ela se sentia abandonada emocionalmente. O clássico discurso de quem precisa de uma desculpa para o que fez. Eu só olhei para ela e perguntei: e o dinheiro, Helena? Os 30 mil reais que sumiram da empresa para pagar as contas do seu amante, isso também foi por falta de atenção minha? Ela parou. Ficou muda por uns segundos, com a boca aberta. Aí veio a parte que eu mais temia. Ela usou o Enzo. Você não tem prova de nada. E outra coisa, o Enzo é meu filho. Se você quer o divórcio, ótimo, mas você vai sair dessa casa com uma mão na frente e outra atrás. E eu vou levar o meu filho comigo. Você nunca mais vai ver ele. Aquilo foi como se ela tivesse acertado uma marreta no meu peito. Eu olhei para o corredor e vi o pequeno Enzo saindo do quarto, com o cabelo todo bagunçado, me procurando. O meu coração apertou de um jeito que eu não sei nem explicar. Eu amo aquele menino. Eu dei banho, eu troquei fralda, eu ensinei a falar as primeiras palavras. Sangue é uma questão de laboratório, mas o que eu sinto por ele é uma questão de alma. O Enzo fica aqui, Helena. O nome que está na certidão é o meu, e se você tentar tirar ele daqui à força, eu levo o teste de DNA e as fotos do hotel em Prudentópolis direto para a justiça. Ela percebeu que a chantagem não ia funcionar. Começou a chorar, um choro desesperado, se jogou na cadeira e dizia que eu estava destruindo a família. Mas a família já estava destruída. Ela só não queria aceitar que eu tinha parado de fingir que não via. Eu saí de casa. Precisava respirar. Entrei no carro e comecei a dirigir sem rumo, apenas para as ideias assentarem. Enquanto eu estou aqui no volante, eu lembro que liguei para a Beatriz, minha filha mais velha. Ela está em Curitiba, mas eu precisava que ela soubesse da verdade por mim, antes que a Helena ligasse contando a versão dela. A Beatriz tem 21 anos. É uma menina de ouro. Quando eu contei tudo, pelo viva voz aqui do carro, o silêncio dela foi pior do que o choro da Helena. Eu senti a decepção dela atravessando o celular. Ela disse que pegaria o próximo ônibus para Guarapuava. Voltei para casa depois de umas 2 horas. A Helena estava no quarto, trancada, fazendo as malas. O Enzo estava na sala, quietinho, assistindo o desenho. Eu sentei no chão com ele e ficamos ali, montando os carrinhos dele, enquanto eu ouvia o barulho das gavetas batendo lá em cima. É uma sensação estranha, sabe? A gente passa a vida construindo uma casa para, de repente, ela virar um campo de batalha. No final da tarde, meu advogado, o Dr. Arnaldo, veio aqui em casa. Ele é um sujeito de uns 60 anos, muito experiente em direito de família aqui no Paraná. Sentamos na mesa do jardim para a Helena não ouvir. Marcelo, o Arnaldo me disse, enquanto limpava os óculos, o cenário é o seguinte: a casa é sua por herança, isso é ponto pacífico. A empresa a gente vai ter que dividir, mas eu vou entrar com um pedido de apuração de haveres por causa desse desvio de dinheiro. Se a gente provar que ela usou recursos do casal para benefício próprio e de terceiros, o juiz pode abater isso da parte dela.
E o Enzo, doutor? Isso é o que me importa, eu perguntei. Aqui no Brasil, a gente tem a figura da paternidade socioafetiva. Você é o pai dele para todos os efeitos. O fato de não ser biológico não te tira o direito de guarda e muito menos o dever de cuidar. Mas ela vai usar o menino para tentar te atingir. Ela vai pedir a guarda unilateral e uma pensão de alimentos pesada, alegando que você é um empresário bem-sucedido. A gente vai ter que brigar por uma guarda compartilhada e provar que ela não tem estabilidade emocional e financeira para ficar com ele sozinha agora, já que ela estava escoando o dinheiro da família. A conversa foi longa. O Arnaldo me explicou que a justiça brasileira hoje em dia não quer saber quem traiu quem. O que importa são os bens e o bem-estar da criança. Mas a questão do desvio de dinheiro é séria. Se eu conseguisse provar cada nota fria, cada transferência para aquele tal de Tiago, a Helena ia sair dessa história com uma mão na frente e outra atrás, exatamente como ela planejou fazer comigo. Quando a Beatriz chegou, já era noite. Ela entrou em casa com a mochila nas costas e um olhar de quem tinha envelhecido 10 anos no caminho. Ela não foi falar com a mãe primeiro, ela veio direto me abraçar. Eu vi as mensagens no celular dela, pai. Eu pedi para ver. Ela tentou mentir para mim. Disse que você tinha inventado essa história do DNA. Mas eu vi os prints que o senhor me mandou. Ela disse, chorando baixo. A Helena saiu do quarto nessa hora, com os olhos inchados. Tentou abraçar a Beatriz. Tentou fazer aquele papel de mãe sofrida. Mas a Beatriz se esquivou. Como você pôde, mãe? O Enzo é um bebê. O meu pai sempre fez tudo por você. A Beatriz disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. A casa virou um velório. A Helena percebeu que tinha perdido a única aliada que ela achava que teria. Ela pegou as malas dela, chamou um carro por aplicativo e saiu de casa sem se despedir de ninguém. Antes de fechar a porta, ela me olhou com um ódio que eu nunca vou esquecer e disse: "Você ganhou a primeira rodada, Marcelo. Mas eu vou tirar cada centavo que você tem. E o Enzo vai ser o meu passaporte para a sua falência." A porta bateu e o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de uma obra que parou. Eu e a Beatriz passamos o resto da noite conversando. Ela resolveu que ia trancar a faculdade por um semestre para ficar aqui comigo e me ajudar com o Enzo. Eu disse que não precisava, mas ela insistiu. Ela queria proteger o irmão tanto quanto eu. Naquela noite, eu perdi o sono. Fiquei andando pela casa, olhando para as paredes, para os quadros. Tudo aquilo que a gente comprou junto, as viagens que fizemos. Parecia que tudo tinha sido uma grande mentira. Como é que uma pessoa consegue sustentar uma farsa por tanto tempo? Como ela teve coragem de me deixar registrar uma criança sabendo que não era minha? Eu não tenho raiva do Enzo. Nunca tive. Na verdade, quando eu olho para ele agora, eu sinto ainda mais vontade de proteger ele. O menino não tem culpa de ter vindo ao mundo no meio de tanta sujeira. Ele é a única coisa pura que sobrou dessa história toda. Enquanto eu dirijo hoje, eu fico pensando no que o Arnaldo me disse. A batalha no tribunal vai ser feia. A Helena já contratou um advogado desses que gostam de aparecer em rede social, um sujeito que já saiu dizendo por aí que eu sou um agressor patrimonial. Eles vão tentar me pintar como o vilão da história, o marido opressor que expulsou a pobre esposa de casa. Mas eu sou engenheiro. Eu sei que a verdade é como a gravidade. Ela sempre puxa as coisas para o lugar certo. Eu tenho as provas. Eu tenho os números e, acima de tudo, eu tenho a consciência limpa. O plano agora é simples: blindar a minha empresa, garantir que o Enzo continue tendo a vida que ele tem e mostrar para a justiça quem é a verdadeira Helena. Ela acha que eu sou o Marcelo de 20 anos atrás, aquele rapaz que aceitava tudo para não ter briga. Mas ela se esqueceu que a vida ensina a gente a endurecer. E eu endureci. A estrada à minha frente está escura, mas eu conheço cada curva desse caminho em Guarapuava. Eu sei onde estão os perigos, e dessa vez eu não vou deixar a fundação da minha vida ceder de novo.
Eu vou reconstruir tudo, tijolo por tijolo, mas dessa vez em cima de uma base que ninguém consiga derrubar. A primeira audiência está marcada para daqui a 15 dias. Eu sei que a Helena vai chegar lá com aquela cara de vítima, pronta para transformar tudo em espetáculo. Mas dessa vez eu não tenho medo. Eu tenho as provas, tenho a consciência limpa e, principalmente, tenho um motivo muito maior para continuar lutando. Eu olho para o banco do passageiro e vejo a mochila do Enzo. Um brinquedo esquecido ali dentro. É por ele que eu estou fazendo tudo isso, porque no meio de toda essa bagunça, ele é a única coisa que nunca mentiu para mim. E eu prometi a mim mesmo que aconteça o que acontecer nessa batalha, o mundo dele vai continuar sendo seguro. Nem que eu tenha que reconstruir a minha vida inteira, tijolo por tijolo. O dia da audiência chegou com aquele céu cinzento típico de Guarapuava. Eu acordei antes do despertador tocar. Fiz um café forte, dei uma última olhada no Enzo dormindo e saí de casa com a sensação de que aquele dia ia decidir muita coisa da minha vida. Quando cheguei ao fórum, a Beatriz já estava me esperando na calçada. Ela desceu de Curitiba só para ficar do meu lado. O abraço dela me deu o prumo que eu precisava. O doutor Arnaldo, meu advogado, chegou logo em seguida, com aquela pasta de couro cheia de documentos que eram, na verdade, as provas da traição e do roubo que eu sofri dentro de casa. Entramos naquela sala fria, com cheiro de papel velho e móveis de madeira pesada. A Helena já estava lá, sentada ao lado de um advogado que parecia mais um ator de novela do que um defensor jurídico. Ela estava vestida de um jeito simples, sem joias, com uma maquiagem leve para parecer abatida. Uma verdadeira performance. Ela nem sequer olhou na minha cara. A juíza, uma senhora de uns 60 anos, com um olhar que parecia atravessar a alma da gente, começou a sessão. O advogado da Helena não perdeu tempo. Ele abriu a boca e começou a me pintar como o maior vilão do Paraná. Falou que eu era um agressor patrimonial, que eu tinha expulsado uma mãe dedicada de casa sem um centavo no bolso e que eu estava usando Enzo para me vingar dela. Excelentíssima, dizia ele, com aquela voz empolada. Minha cliente dedicou 25 anos a esse homem. Ela cuidou da casa, da filha mais velha e desse bebê que agora o senhor Marcelo quer usar como moeda de troca. Ela não tem onde morar, não tem renda e está sendo humilhada publicamente. Eu ouvi tudo aquilo em silêncio, apertando a mão da Beatriz por baixo da mesa. A Helena deu até um soluço forçado, escondendo o rosto num lenço. Se eu não soubesse da verdade, eu até teria ficado com pena dela. Aí chegou a vez do Dr. Arnaldo falar. Ele não fez discurso bonito. Ele fez o que eu faço nas minhas obras. Apresentou o cálculo. Doutora, disse o Arnaldo, entregando um calhamaço de papéis para a juíza. Nós não estamos aqui para discutir sentimentos, mas fatos. O que a senhora Helena chama de dedicação, os extratos bancários chamam de desvio de finalidade. Aqui estão as provas de que, nos últimos 14 meses, a senhora Helena transferiu, de forma oculta, o valor total de R$ 31.200 para a conta de um terceiro, o senhor Tiago, com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal. O silêncio na sala foi tão grande que dava para ouvir o relógio na parede. A juíza começou a folhear os extratos, um por um. O doutor Arnaldo continuou, apontando cada nota fiscal fria que ela tinha emitido na empresa, simulando compra de cimento e areia, que nunca chegaram nas minhas obras. Além disso, o Arnaldo prosseguiu, temos aqui o resultado de um exame de DNA, realizado de forma particular, que comprova que o senhor Marcelo não é o pai biológico do menor Enzo. No entanto, meu cliente não está aqui para negar a paternidade. Pelo contrário, ele está aqui para garantir que a criança não seja usada como escudo por uma mãe que dilapidou o patrimônio da família para sustentar um amante. A Helena parou de chorar na hora. Ela levantou a cabeça e o olhar de vítima sumiu.
Ela olhou para o Arnaldo com um ódio que nem o melhor advogado do mundo conseguiria disfarçar. A juíza olhou por cima dos óculos e perguntou para ela: A senhora tem alguma explicação para essas transferências constantes para essa conta pessoal? A Helena gaguejou. Tentou dizer que era um empréstimo, que era um investimento em uma clínica de estética, mas a voz dela não tinha firmeza. O advogado dela tentou interromper, dizendo que isso era invasão de privacidade, mas a juíza deu uma cortada nele que encerrou o assunto na hora. Advogado, desvio de bens de meação não é privacidade, é fraude. Se esses valores saíram da conta da empresa do casal para um terceiro sem o conhecimento do sócio, isso tem nome na lei. Depois disso, a conversa mudou de tom. O teatro da Helena tinha desabado. A juíza chamou a gente para uma conversa mais reservada sobre o Enzo. Foi aí que eu abri o meu coração. Eu falei para aquela juíza o que eu sinto. Falei que, para mim, o Enzo nasceu no dia em que eu o peguei no colo e não no dia em que o DNA foi feito. Falei que eu não ia deixar o menino crescer no meio daquela confusão e que eu tinha estrutura, tanto emocional quanto financeira, para dar o que ele precisava. A Beatriz também falou. Ela contou como a mãe estava ausente, como ela mesma tinha visto as conversas da Helena com o tal do Tiago e como ela estava disposta a me ajudar a criar o irmão. A decisão não saiu na hora, mas a medida liminar foi clara. A guarda provisória do Enzo ficaria comigo, na nossa casa. A Helena teria direito a visitas supervisionadas nos fins de semana até que um estudo psicossocial fosse feito. Sobre os bens, a juíza foi implacável. Como a casa era herança do meu pai e nunca entrou na comunhão, a Helena não tinha direito a ela. E sobre a empresa, o valor que ela desviou seria abatido de qualquer parte que ela pudesse ter no futuro. Saímos do fórum e o ar parecia mais leve, apesar do frio de Guarapuava. A Beatriz me abraçou forte e disse: Acabou, pai. A gente conseguiu. Eu levei a minha filha para almoçar e depois a deixei na rodoviária. Ela precisava voltar para os estudos dela, mas foi com o coração em paz. Eu entrei no meu carro e fiquei ali, parado no estacionamento por uns minutos. Eu não senti alegria, sabe? Não é uma vitória quando você vê uma história de 25 anos terminar num tribunal. O que eu senti foi alívio. O alívio de quem removeu um entulho pesado de cima de uma fundação que ainda podia ser salva. Dirigi de volta para casa com calma. Passei na frente de uma obra que eu estou acompanhando e parei só para olhar. Os operários estavam lá, trabalhando duro, levantando as colunas. Passei na frente de uma obra que eu estou acompanhando e parei o carro por alguns segundos. Os operários estavam levantando as colunas do primeiro andar. Eu fiquei olhando aquilo e pensei em como a gente passa a vida inteira construindo coisas sem imaginar que, às vezes, tudo pode rachar de um dia para o outro. Cheguei em casa e o Enzo estava brincando com a babá no jardim. Quando ele me viu, deu aquele grito: Papai! Ele veio correndo e se jogou nas minhas pernas. Eu o peguei no colo e, naquele momento, eu tive a certeza absoluta de que tudo o que eu passei valeu a pena. Ele pode não ter o meu sangue, mas ele tem o meu sobrenome, o meu caráter e, acima de tudo, o meu amor incondicional. A Helena, bom, ela se mudou para um apartamento pequeno. O tal do Tiago, como eu já imaginava, desapareceu assim que percebeu que a fonte tinha secado e que ela não ia sair do divórcio milionária. Ele era um urubu de carniça e ela foi a presa dele. No fim, ela ficou sozinha com as escolhas que fez. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente na justiça, muitas assinaturas e muitas audiências, mas o pior já passou. Agora, as minhas noites em Guarapuava são silenciosas, mas é um silêncio bom. É o silêncio de uma casa que tem verdade dentro dela. No caminho de volta, eu dirigi em silêncio. Guarapuava já estava começando a escurecer e as luzes da cidade iam acendendo uma por uma. Eu não senti alegria naquele momento. Não existe vitória quando um casamento de 25 anos termina dentro de um tribunal. O que eu senti
Foi alívio. O tipo de alívio que vem quando a gente finalmente tira um peso enorme das costas. Quando cheguei em casa, o Enzo estava no quintal brincando com um caminhãozinho de plástico. Assim que me viu, largou o brinquedo e saiu correndo. Papai! Eu me abaixei e ele se jogou no meu colo daquele jeito que só criança pequena sabe fazer. Naquele instante, eu entendi que, no meio de toda aquela bagunça, ainda existia algo que continuava firme. E era isso que realmente importava. A vida não volta a ser perfeita depois de uma história dessas, mas ela continua. E às vezes, continuar já é o suficiente. Hoje, a casa está mais silenciosa aqui em Guarapuava, mas é um silêncio diferente. É um silêncio de paz. E se você ouviu essa história até aqui, obrigado por ter me feito companhia nessa estrada. Se quiser, me conta aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Eu sempre gosto de saber quem está do outro lado. E se você gosta desse tipo de relato, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque toda vez que eu pego a estrada, sempre tem uma nova história para contar.